Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje tem palavra, mais uma vez, e sobre como ela atua em nossa vida. O que é que a palavra pode fazer em nossa vida? E o que mais é necessário além da palavra para trazer como resultado aquilo que a oração também faz em nossa vida. Bom, sem muitos trocadilhos, eu queria falar sobre algo que é a santificação. Vou ler aqui um trecho com você. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Já vai ativando o sininho, já vai dando like, já vai recomendando para outras pessoas, para não esquecer. Achou aí? Vamos ler então. Vou ler somente o 4 e 5, que diz assim: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Talvez você já tenha visto, ouvido esse texto aqui para falar sobre a santificação, sobre a importância da palavra e da oração nesse processo. Só que eu queria trazer um esclarecimento aqui, que esse texto não está falando do nosso processo de santificação. Vamos ler do começo, para entendermos do que se trata esse texto aqui? Vamos lá. Versículo 1. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Aqui não tem a ver com celibato, porque o voto de celibato, a gente sabe, a Igreja Romana impôs somente aos sacerdotes. A gente sabe por quê, as razões por trás disso. A Igreja não queria repartir suas riquezas, então os sacerdotes não podiam ter filhos, não poderiam ter um casamento por conta disso, para não gerar herdeiros e tirar um pouco da riqueza da Igreja Romana. Então, por conta disso, é que temos aqueles sacerdotes que fazem o voto de castidade. Mas aqui esse texto não está falando disso. É algo mais amplo. Paulo está fazendo um alerta de que haveria uma série de coisas, uma série de doutrinas, incluindo essa de proibição do casamento, não apenas do clero. Paulo está falando da proibição de casamento de todos membros de alguma seita que proibiria o casamento, mas não só o casamento, olha só. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, alimentos, que Deus criou para os fiéis, aqueles que creem, e para os que conhecem a verdade, é o mesmo grupo, a fim de usarem deles com ações de graças. Usar dos manjares com ações de graças. Isso porque, pelo menos nesse tempo de Paulo, havia religiões que tinham restrições alimentares, que proibiam de comer certas coisas por achar que essa abstinência iria facilitar a sua vida espiritual e comunhão com Deus. Então eles proibiam o casamento, porque eles achavam que essa relação carnal poderia ser um impedimento, e ordenavam a abstinência de manjares, de alguns tipos de alimentos, porque também pensavam que influenciaria na vida espiritual e comunhão com Deus. Então havia muitas práticas ascéticas. Ascetismo é aquela renúncia de prazeres, de você praticamente afligir sua alma. Vou usar o termo aqui, fazer penitência sobre o seu corpo para se privar de certos prazeres. Então tinha muito rigor ascético. Paulo fala isso em outra carta, do rigor ascético. Se não me engano, em Colossenses. Eu vou checar e depois coloco aqui a referência para vocês. Então, voltando a esse texto, Paulo estava alertando com relação a esse tipo de coisa. E aí ele diz, na sequência, porque toda criatura de Deus é boa. Que criatura ele está falando? Seres humanos? Ele está falando que toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, os manjares que Deus criou, tudo é bom, recebido pela palavra e com ação de graças. Porque pela palavra e pela oração, essa coisa criada, essa criatura, esses manjares
ela é santificada. Santificada. Você vê aqui que o versículo não está dizendo somos santificados pela palavra de Deus e pela oração. Ele está falando que pela palavra de Deus e pela oração, essa criatura de Deus que ele fala no 4, ela é santificada, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar. Então observe o contexto do que Paulo está falando. Ele não está falando disso aqui. Agora, por outro lado, podemos ser santificados pela palavra? Sim, abre em João 17:17. Na oração de Jesus, ele diz assim, ele orando ao Pai, Jesus diz, santifica-os na verdade. Ele já está falando dos seus discípulos. A tua palavra é a verdade. Jesus estava pedindo ao Pai que Deus santificasse, ou seja, separasse aqueles que são dele. Ele diz no versículo anterior, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Estão no mundo. Nós, hoje, cristãos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos santificados por Deus. Então, primeiro nós somos, hoje, feitos santos. Deus nos santificou. Isso é o que chamam de santificação posicional, ou santidade posicional. Somos santos. Somos santificados por Deus. Ele nos separou. Agora, é um processo em que nós buscamos a Deus e é um processo de santificação contínua. Agora, tem algum versículo? Nós vimos aqui que a palavra nos santifica. Deus nos santifica na verdade, né? A palavra dele, a sua palavra é a verdade. E oração? Tem um versículo bíblico que diga que a oração nos santifica? Ou que Jesus ora, alguém ora para sermos santificados pela oração? Bom, não tem versículo bíblico, mas o que é que a gente entende nesse processo de santificação? À medida que a gente se aproxima de Deus, que a gente busca Deus em oração, a gente vai recebendo mais da natureza de Deus. E a natureza de Deus é santa. Deus é santo. O pecado não tem comunhão com Deus. A natureza carnal não tem comunhão com Deus. Então, na oração, nós somos santificados continuamente, porque estamos buscando a presença de Deus, a pureza de Deus, e vamos nos santificando, nos afastando mais das coisas do mundo. Então, há um processo, de fato, em que somos santificados pela palavra, porque ela renova nosso entendimento, nos dá uma nova visão, nos faz compreender a vontade de Deus, e não só compreender, mas também recebemos o poder para realizar essa vontade de Deus. Então a palavra nos santifica quando ela muda a nossa mente. E a oração nos santifica quando buscamos nos aproximar da natureza, da presença santa de Deus. Então sim, há um processo de santificação pela palavra e pela oração. Mas o texto que nós lemos em Timóteo não está tratando disso. O texto de Timóteo está tratando de manjares que são parte da criatura ou criação de Deus e que essa criação deve ser recebida com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Ficou claro para você? Espero então que você continue buscando, mas busque de verdade, de coração, se santificar cada dia mais. Porque esse mundo em que vivemos está em trevas, afastado de Deus. A humanidade, de um modo geral, vive pela carne e pelos desejos da alma. Mas os que são santos buscam a vontade de Deus. E você sabia que os santos não são só aqueles santos do passado? Alguns que têm suas imagens expostas em altares? A Bíblia não chama isso de santos. Santos são os que vivem em santidade, na presença de Deus, e todo cristão verdadeiro hoje é por Deus considerado santo, porque, como eu disse, falei da santificação posicional, fomos feitos santos por Deus e devemos continuar no processo. Que Deus te abençoe nesse processo, em nome de Jesus.